Olá pessoal, eu sou Flanker Ataídes, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Tá? Eu vou gravar dois programas, um em sequência do outro, porque eu quero falar sobre Karl Marx e a religião. Tá? Há muita contestação de Karl Marx, né? Porque pela desinformação as pessoas acreditam que todo marxista é ateu. E na verdade não é isso. Tá? O que Marx diz, né, é que todo processo, né, humano é regido através da natureza, do trabalho e da transformação. Tá? Não existe, né, um processo metafísico que interfere na natureza humana. Ou seja, inclusive Deus dá livre-arbítrio à pessoa. Se dá livre-arbítrio, não existe uma intervenção divina, né, nos processos humanos. Se existisse uma intervenção divina, seria dar uma consideração de um Deus muito cruel, porque permite que o Silas Malafaia fique milionário e 900 milhões de seres humanos passem fome no mundo inteiro. 3 milhões de crianças morrem de fome e de sede todos os anos e Deus não interfere. Então Deus dá o livre-arbítrio. Marx acredita que todos os processos humanos são feitos através das relações humanas, tá? E que Deus não interfere no assunto. Né? Uma outra crítica que fazem, né, é a famosa frase que a religião é o ópio do povo, que está nesse livro, que é a crítica da filosofia do direito de Hegel, né, que as pessoas não leram, não sabem, né, e está na introdução. A introdução que Marx escreveu em 1844 esse livro, no começo de 1844, e no finalzinho de 1844 ele publicou a introdução da crítica à filosofia do direito de Hegel, e essa frase está na primeira página, são 10 folhas para ler, o cara não lê, mas não sabe. Né? A frase foi tirada fora do contexto, porque ele fala que a religião é o ópio do povo, é o grito dos excluídos, né? É o conformismo da alma embrutecida. Por quê? Porque as pessoas sofriam muito na Revolução Industrial, eram muito exploradas, e a religião acalmava elas de uma forma metafísica. Seu sofrimento é assim, mas quando tu morrer tu vai para o céu, né? Deus vai te abençoar. Né? Mas muitas vezes você vê religiosos milionários também acham que vão para o céu. Né? Você sofre, vai para o céu, e o milionário também sofre e vai para o céu. Tá? Então isso é uma forma de tapiação. Tá? Marx também vai falar sobre religião na questão judaica. A questão judaica nada mais é do que uma briga entre Karl Marx e Bruno Bauer, porque Bruno Bauer critica os judeus, né, por não abrirem mão da sua fé para poder, dos seus dogmas religiosos, para poder participar do Estado alemão. O Estado alemão que é protestante calvinista, aliás, luterano, não é? E Marx vai dizer para Bruno Bauer que a religião não pode ser importante para participar do Estado. O pai de Marx havia se convertido, inclusive era judeu, se converteu ao cristianismo para poder sobreviver. Tá? Então Marx vai dizer que o mais importante é a emancipação humana e o Estado tem que ser laico. Tá? Na Revolução Francesa, Marx vai perceber isso com a Revolução Francesa em Paris, porque a Revolução Francesa, que é bancada pelo iluminismo, prega o Estado laico. Um Estado que não pode ter interferência divina. Tá? Então, na questão judaica, Marx vai falar sobre o Estado laico, e mais importante, a emancipação social, a emancipação humana está abaixo da religiosidade. A religiosidade é própria de cada um. Tá? Outra coisa, você ser comunista não precisa ser necessariamente ateu. Tá? Tanto que Gramsci, Rosa Luxemburgo, né, Herbert Marcuse e entre outros, né, comunistas conhecidos, nunca falaram sobre religião. O mais importante é a revolução que leve à igualdade e à emancipação humana. Né? Até porque 1% dos seres humanos tem mais dinheiro do que os outros 99%. Né? Isso é uma extrema exploração. Tá? E a igreja faz parte da alienação, porque a igreja pertence à superestrutura, que é bancada pela infraestrutura. Tá? Tanto que outro dia eu vi o Silas Malafaia falar que não pode mexer com os valores burgueses da sociedade.
Mas Jesus Cristo era pobre, ele não era burguês. Que cristão é esse que é burguês? Que defende a burguesia, que é rica, né? E criminaliza o pobre, né? Que religião é essa, né? Que critica movimentos sociais de pessoas pobres, oprimidas, né? E defende grileiros de terra, tá? Marx também vai falar na miséria da filosofia que haverá tempos que o homem venderá sentimentos metafísicos, fé, amor, carinho, esperança, e o homem está vendendo realmente, né? Tem igrejas que aceitam cartão de crédito, de débito, né? Parcelado, dízimo que é das 12 tribos de Israel e não pertence ao cristianismo. Jesus Cristo nunca falou de dízimo, né? Jesus Cristo fala que para chegar a Deus você vai através do amor e da fé, não através do dinheiro, né? Pegue um outro caso, né, de marxistas religiosos, como Frei Beto. Frei Beto fez voto de pobreza, né? Ele tem mais de 27 livros publicados em mais de 35 idiomas de países diferentes, né? Mas ele fez voto de pobreza, ele não possui patrimônio nenhum, enquanto muitos neopentecostais estão milionários, bilionários, né, vendendo fé, né? Você pega o óleo, a Fogueira Santa de Israel, que é um segmento econômico da Igreja Universal, né? E você pega aqui 6 mil obreiros, né, da Igreja Universal, né? Dentre 6 mil obreiros, somente 1% é casa própria, os outros são tudo pobre, enquanto o Edir Macedo está bilionário, né? Possui um apartamento em Miami, que é um espetáculo, tá? Então Marx não faz críticas, ele só não acredita que há interferência metafísica na natureza, né? Inclusive o debate teológico, né? Que se Deus deu livre-arbítrio, ele não interfere. Nelson Mandela vai dizer quando sai da cadeia: se existem problemas da humanidade, são problemas humanos, cabe ao homem resolver, tá? Então a alienação que a igreja faz, né? Você vai para o céu, quando você é pobre, você sofrendo, vai para o céu, né? Isso ajuda, né, a se consolidar a alienação e não perceber a exploração que a classe trabalhadora sofre. Ela inclusive se desassocia, né, do processo produtivo gerador de riqueza que ela produz. É a sociedade que produz riqueza, é o trabalhador que produz riqueza entre a simbiose da natureza, do trabalho e da transformação. Tá? Mas o ser humano estranha esse processo. Tá? Eu fico às vezes chateado quando eu vejo um carro, esse carro foi Deus que me deu. Aí o cara está chamando Deus de um Deus cruel, deu um carro para ele, né? Mas deixa milhares de crianças morrerem de fome. 55 milhões de moradores no Brasil não têm o que comer todos os dias, 55 milhões de brasileiros, né? E deu um carro para ele. Como ele pode medir se a fé dele é maior ou não, se a fé é um sentimento metafísico? Não é? É a mesma coisa, eu sou ungido. O ungido é um sentimento metafísico, né? E aí eu volto a falar de Silas Malafaia, que na Bíblia está lá dizendo que a unção, quando o cara é ungido, ele se empodera de paz e mansidão, né? Paz e mansidão. Eu conheço um religioso que tem paz e mansidão, o Papa Francisco, que luta pelos pobres. O Silas Malafaia ataca todo mundo, não é? É o neopentecostalismo, né, surgido muito recentemente, né, inclusive um dos criadores da Jim Swaggart nos Estados Unidos, que pregam o materialismo, a riqueza, né, o empreendedorismo, que quase ninguém consegue chegar ao intento, né, mas com certeza o dono do conglomerado evangélico geralmente fica rico. Tá? Então, não há, né, uma crítica de Marx, né? Inclusive Rosa Luxemburgo, ela faz uma reivindicação do cristianismo primitivo como socialista. Por quê? Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, 33, 34, 35, né, que o princípio do cristianismo, né, os próprios apóstolos dividiam, né, tudo que produziam, né, quem tinha terra vendia e repartia, né? Isso é uma questão socialista, não é uma questão capitalista, não é uma questão de direita, é uma questão que a esquerda defende hoje, né? Então, os próprios apóstolos, os cristãos primitivos, até o concílio de Nicéia em 325, toda vez que lutavam contra a opressão política imposta pela classe dominante, eles reivindicavam Jesus Cristo.
não é? Que lutou e andou com os pobres, que condenou a riqueza material e que, em função disso, foi acusado de subversão e condenado e morto da forma mais cruel que existia na dominação romana, que era a crucificação, como foi o caso de Espartacus, com o seu exército, porque quando foram vencidos, 22 mil seres humanos foram crucificados na Via Ápia Romana. Então, é um processo muito aleatório, né? Dizer que Marx questionou a religião. Ele só acha que não há interferência metafísica na realidade humana, né? E esse texto da crítica da filosofia do direito de Hegel, na introdução, que são 10 páginas, é um texto belíssimo, né? Que ele trata de que os problemas humanos são resolvidos por questões e pela consciência humana, né? E para que o homem tenha consciência humana, é necessário que ele se desapegue ou ele se desassocie da alienação. A alienação permite que ele seja explorado, né? E que outras pessoas fiquem ricas, né? Poucas pessoas fiquem ricas à custa do seu trabalho explorado. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.